Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós e hoje nós vamos explorar um tema muito interessante: reflorestamento inteligente, mudas criadas por cultura de tecidos para um planeta melhor. E para falar um pouco sobre esse tema, nós temos a honra de receber aqui no nosso programa a empresária e especialista a doutora Marisa Monteiro, sócia da IVG Tech Limitada, uma das principais empresas inovadoras na área de biotecnologia aplicada ao reflorestamento sustentável. Com uma sólida formação acadêmica e anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento, a doutora Marisa é uma voz influente na criação de soluções inteligentes e sustentáveis para o meio ambiente. A doutora Marisa possui graduação em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado e doutorado em Agronomia, Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade de São Paulo, e um pós-doutorado em Diversidade Genética de Plantas Medicinais. Ela atuou como pesquisadora em renomados centros de pesquisa, trabalhando em projetos voltados à cultura de cana-de-açúcar, citros e eucalipto, com foco em protocolos de transformação genética e cultivo in vitro. Sua vasta experiência a posiciona como uma referência em biotecnologia aplicada à sustentabilidade. Com o aumento da população, da preocupação global em relação às mudanças climáticas e à perda da biodiversidade, o reflorestamento surge como uma estratégia essencial para a regeneração ambiental. No entanto, para que esse processo seja eficiente e sustentável, é necessário integrar inovação e tecnologia. É aqui que entra a cultura de tecido, uma técnica avançada que permite a produção em larga escala de mudas geneticamente homogêneas, livres de pragas e com alto índice de sucesso no campo. O intuito aqui da nossa conversa é informar e inspirar o público sobre as possibilidades transformadoras que a biotecnologia oferece para a sustentabilidade ambiental. Além disso, destacar a importância da colaboração entre empresas, governos e sociedade para criar um planeta mais verde e sustentável para as próximas gerações. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, doutora Marisa.
Agradeço muito, Nelsinho. Gostaria de agradecer por estar aqui hoje no Cá Entre Nós. É uma honra compartilhar este espaço e ter a oportunidade de falar sobre a IBG e o trabalho que nós desenvolvemos. Agradeço, Nelsinho, e toda a equipe do programa pelo convite. Também quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, doutora Marisa. É sempre um prazer tê-la aqui no nosso programa e nos ajudar a esclarecer essa questão do reflorestamento e contar essas novidades aí a respeito dessa cultura in vitro, né? Eu vou explorar, claro, o seu conhecimento e lhe perguntar o que é cultura de tecidos. E, por favor, nos explicar a técnica em seus diferenciais em comparação aos métodos tradicionais de propagação de mudas, por favor. Sim. Pois bem, a cultura de tecido é uma técnica de propagação vegetal que permite multiplicar plantas a partir de pequenas células, tecidos, cultivados em um ambiente controlado. Esse processo, ele gera mudas geneticamente idênticas à planta-mãe, garantindo alta qualidade e produção em larga escala. Então, o método de cultura de tecidos, ele engloba algumas etapas, principalmente a coleta do explante. Então, pequenos fragmentos da planta são selecionados, então como caule, folhas ou meristemas. Esses explantes que nós chamamos são levados ao laboratório e submetidos a um processo de esterilização, onde são eliminados todos os fungos e bactérias. Então, esse pequeno explante é então cultivado em meio nutritivo, então ele é inserido em uma solução contendo minerais, vitaminas e hormônios vegetais. Essa célula vegetal, então, ela é submetida a uma multiplicação para o desenvolvimento e formação de novos brotos. Esses brotos, então, são submetidos ao enraizamento e posterior à aclimatação. Então, essas mudas jovens, elas passam por uma adaptação antes de serem transferidas para o campo. A diferença dos métodos tradicionais é que a cultura de tecido, ela oferece diversas vantagens, como, por exemplo, a produção em grande escala, plantas mais saudáveis e uniformes, disponibilidade contínua, então a gente tem disponível essas plantas o ano todo, sem precisar sem ser submetidas, né, a escassez durante diferentes estações do ano, e também essa técnica ela oferece uma preservação das espécies raras, permitindo a regeneração de plantas de difíceis propagação. Então, doutora Marisa, em se falando aí de impacto ambiental e econômico, obviamente falando dessa tecnologia, como a cultura de tecido ela contribui para a recuperação das áreas degradadas e preservação dessas espécies ameaçadas, como a senhora mesmo disse? A cultura de tecidos ela desempenha um papel fundamental na recuperação de áreas degradadas e na preservação de espécies ameaçadas. Ela permite a produção rápida de mudas para a restauração de florestas, matas ciliares e áreas degradadas por mineração, agricultura intensa ou desmatamento. A utilização de mudas clonadas com crescimento acelerado melhora a retenção do solo, reduzindo a erosão e favorecendo a recomposição da fauna e flora local. Facilita a multiplicação de plantas raras em riscos de extinção, evitando a perda genética e possibilitando a reintrodução em seu habitat natural. Ela também evita a coleta excessiva de sementes e mudas de populações naturais, reduzindo a pressão sobre os ecossistemas frágeis. Possibilita também o plantio de espécies nativas difíceis de propagação por sementes, garantindo diversidade genética nos projetos de restauração ecológica, Nelsinho. Doutora, ainda falando sobre esse reflorestamento, quais são os principais desafios
na implementação da cultura de tecido para o reflorestamento em larga escala? Sim. Bom, a utilização da técnica de cultura de tecido para o reflorestamento, ela enfrenta vários desafios técnicos, econômicos e logísticos que devem ser superados para viabilizar sua aplicação em larga escala. Como um exemplo de desafios técnicos, nós podemos incluir a baixa taxa de regeneração para algumas espécies, exigindo protocolos específicos, o controle rigoroso da contaminação, o que pode elevar alguns custos, a aclimatação de mudas em ambiente externo, né, que pode levar à mortalidade de algumas espécies ou de algumas plantas, e também a baixa variabilidade genética que nós encontramos nas florestas, né? Algumas espécies não têm tanta variabilidade genética, então isso torna as florestas vulneráveis. Como desafios econômicos, nós temos um custo inicial elevado para você montar toda a infraestrutura e obtenção de mão de obra especializada. Dificuldade, algumas vezes, de algumas espécies têm para a escalabilidade, então produção em larga escala, e também a necessidade de um modelo de negócio bem sustentável que tenha um retorno a longo prazo. E com relação à logística, uma das dificuldades que nós temos seria a distribuição das mudas em áreas remotas, como nas florestas amazônicas, então, e também a adaptação dessas mudas em solos e climas extremos. Então, para nós, superar esses desafios pode representar um diferencial competitivo no mercado do reflorestamento e projetos de carbono. Legal. E ainda falando aí sobre essa questão do reflorestamento do futuro, quais são as tendências e inovações que podem ampliar ainda mais os resultados da cultura de tecido no combate às mudanças climáticas, doutora? Bom, o futuro do reflorestamento, ele depende da adoção de tecnologias para potencializar a cultura de tecido e restaurar os ecossistemas degradados. Os avanços biotecnológicos, inteligência artificial e automação se tornam um reflorestamento mais eficiente e sustentável no combate das mudanças climáticas. Alguns exemplos de tendências de inovação que nós podemos incluir é a utilização de CRISPR e de engenharia genética para o desenvolvimento de árvores mais resistentes e que apresentem estresse resistente ao estresse climático, pragas e doenças. Uma outra tendência na inovação é com relação à automação e à utilização de bioreatores para a multiplicação em larga escala destas plantas, reduzindo assim o custo da produção dessas mudas em laboratório. E também a utilização de bioinsumos e soluções biológicas, tornando essas plantas mais adaptadas ao solo, né, ao plantio em solo, e assim acelerando o enraizamento e reduzindo o tempo de aclimatação. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos.
Aqui você e sua empresa são o nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. A senhora falou agora há pouco alguma coisa sobre logísticas, que a logística é um pouco mais complicada. E nós falamos aí das tendências. Agora eu lhe pergunto, quais são as barreiras tecnológicas, econômicas e de logística para a expansão dessa técnica do Brasil, que é um país continental, doutora? Sim, bom, apesar do grande potencial que o Brasil tem para o reflorestamento em larga escala, ainda existem algumas barreiras, né, assim, tecnológicas, econômicas e logísticas que dificultam a implementação do tecido. Como, por exemplo, barreiras tecnológicas, nós podemos citar a falta de alguns protocolos específicos para algumas espécies nativas. Hoje nós temos ainda que desenvolver os protocolos de regeneração de planta dentro do laboratório. Ainda existe também o risco da contaminação, exigindo uma infraestrutura adequada, e também a perda de algumas plantas, o risco de perda de algumas plantas durante a aclimatação. E como exemplo de algumas barreiras econômicas é a falta de incentivo financeiro ainda governamental para a biotecnologia no reflorestamento. E para a logística, nós podemos incluir alguns desafios, como a necessidade de transporte especializado e para a distribuição de mudas em áreas muito remotas, ou então a falta de viveiros estruturados para receber essas mudas e poder aclimatá-las. São plantas vindo de laboratório, né? Então requer ainda um viveiro especializado nos locais onde as plantas serão aclimatadas. Perfeito. Doutora, a cultura de tecido pode contribuir para a preservação de espécies nativas ameaçadas? A senhora poderia citar alguns exemplos de espécies que já se beneficiaram dessa técnica? Sim. Bom, a cultura de tecido ela é uma ferramenta essencial para a preservação de espécies nativas em risco. Ela permite a propagação rápida e controlada de plantas que enfrentam dificuldade de reprodução natural ou estão ainda ameaçadas pela degradação de seus habitats. A técnica ela traz muitos benefícios, como, por exemplo, para a conservação de espécies. As espécies raras ou de baixa taxa de germinação, elas podem ser multiplicadas de forma eficiente. A técnica ainda possibilita a produção de milhares de mudas a partir de uma única planta, uma única matriz, acelerando ainda os projetos de conservação. A técnica ainda é muito utilizada para a conservação de germoplasma em bancos genéticos. Por exemplo, você tem algumas espécies, alguns genótipos específicos que você gostaria de clonar, então você traz para o laboratório, mantém in vitro e produz essas plantas em larga escala. Então você faz a conservação desses germoplasmas. E você perguntou algumas espécies que têm sido beneficiadas por essa técnica, né? Então, um exemplo é a araucária. A araucária é o ícone da marca.
sofreu grande redução devido à exploração da madeira. E a cultura de tecido, ela tem sido muito usada para a multiplicação dessas plantas e garantindo a preservação genética e viabilidade nos programas de reflorestamento dessas espécies. Uma outra espécie que eu posso citar aqui é a palmeira jussara. A palmeira jussara, a gente sabe que ela está em risco de extinção, né, por ser explorado o seu palmito, e muitas plantas foram dizimadas aqui da floresta amazônica. E a cultura de tecido ela tem auxiliado muito na recuperação dessas populações naturais e incentiva o cultivo sustentável dessas plantas. Perfeito. Doutora, quais são as parcerias necessárias para o sucesso de projetos de reflorestamento inteligente? E qual o papel de governos e ONGs, né, e empresas privadas nesse processo? Bom, o sucesso de projetos de reflorestamento, ele depende de um ecossistema de parcerias estratégicas entre diversos atores. Cada um desempenha um papel fundamental para garantir a viabilidade técnica, financeira e operacional do projeto. As parcerias, elas são o governo, que fornece incentivos fiscais e políticas públicas favoráveis ao reflorestamento. As empresas privadas, que financiam via compensação ambiental, crédito de carbono e ESG, né? E o desenvolvimento de tecnologias e ainda o suporte logístico e infraestrutura para a implementação e manutenção do projeto. E as ONGs e instituições de pesquisas, elas podem auxiliar apoiando oferecendo, né, o apoio técnico e científico na seleção de espécies e métodos de regeneração, monitoramento da biodiversidade e o impacto ambiental. Então, cada um tem um papel fundamental na sinergia entre esses setores e é essencial para que o reflorestamento inteligente seja sustentável. Então, cada um tem a sua importância na cadeia, né, doutora? Sim. E essa sinergia é fundamental para que esse reflorestamento seja realmente realizado com sucesso e que tenha escalabilidade, né? Claro. Doutora, quais são os principais fatores que influenciam a viabilidade econômica da cultura de tecidos no reflorestamento? Bom, os principais fatores seria os custos, né? O principal fator é o custo na produção dessa muda, a eficiência produtiva dentro do laboratório e também o que influencia é a demanda do mercado. Então, os custos que nós estamos falando é o custo da produção. Então, nesses custos nós incluímos a infraestrutura, mão de obra e insumos, né? A eficiência dos protocolos, nós envolvemos aqui a taxa de regeneração, o tempo de desenvolvimento desse protocolo e o controle da contaminação, que é muito grande e isso pode acarretar grandes perdas dentro do laboratório. Todas as plantas, elas têm uma carga de endofíticos muito grandes e nós temos que saber dentro do laboratório como controlar esses micro-organismos. E também a escalabilidade, nós temos que ser capazes de não só de fazer um protocolo eficiente, mas que ele seja escalável. Nós temos que ter a capacidade de produzir em larga escala. E muitas vezes essa capacidade depende muito de um processo eficiente de automação. Porque senão, se você não tiver esse processo de escalabilidade bem estabelecido, vai impactar diretamente nos nossos custos. E além disso, os fatores que influenciam diretamente na rentabilidade é a demanda do setor, né? A logística de transporte e a aclimatação das mudas. Entendi. Doutora Marisa, cá entre nós, que mensagem de incentivo a senhora deixaria para as novas gerações
que desejam atuar nessa área de biotecnologia sustentável e sustentabilidade. Nelson, cá entre nós, uma mensagem que eu gostaria de deixar para as novas gerações que desejam atuar na biotecnologia e sustentabilidade seria: estudem, sejam curiosos, sejam ousados e comprometidos. O futuro do nosso planeta depende de mentes inovadoras. A ciência e a tecnologia são ferramentas poderosas e podem transformar o mundo, mas isso realmente acontece quando unimos conhecimento, propósito e colaboração. Portanto, o Nelsinho, ele leva a grandes avanços. Então, quando nós trabalhamos em equipe, governo, startups, empresas e comunidades, quando elas se unem, nós contribuímos para um futuro bem melhor. Bacana, doutora, muito obrigado, bacana mesmo. Bom, doutora Marisa, eu gostaria muito de agradecer imensamente por compartilhar aí o seu tempo e conhecimento, experiência com nossos ouvintes, telespectadores do Cá Entre Nós de hoje. A sua dedicação à inovação e ao reflorestamento sustentável por meio da cultura de tecidos é uma verdadeira inspiração. Agradecemos por nos ajudar a enxergar como a ciência pode transformar desafios ambientais em oportunidades para um futuro bem melhor. Foi um privilégio tê-la aqui conosco nesta conversa tão enriquecedora. Muitíssimo obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigada. Imagina, eu vou pedir para que a senhora, nesse momento, eu vou colocar os seus contatos aqui e pedir para que a senhora, por gentileza, deixe aí uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Bom, é um privilégio estar aqui, agradeço muito. Se quem quiser conhecer mais sobre a IBG, nós temos o nosso contato, estamos abertos à visita e estamos abertos a qualquer dúvida, questionamento. Tá? Agradeço muito, Nelsinho, pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho e foi um prazer realmente participar dessa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo disponível aqui com o nosso programa e enriquecer tanto com seus conhecimentos. Bom, eu conversei hoje com a doutora Marisa Monteiro, ela é representante da IBGTEC Limitada. A semana que vem nós teremos um novo entrevistado e, é claro, sempre escolhido por você que nos segue nas redes sociais, também sempre nos envia seus e-mails sugerindo o nosso programa. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.